meus irmãos da Igreja Memorial. Nós estamos aqui para mais uma vez gravar um vídeo do nosso PG das segundas-feiras. E eu queria fazer algumas considerações antes de nós entrarmos propriamente no livro de Tiago, que é o livro que nós estamos estudando. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a mensagens que muitos irmãos me mandaram durante essas semanas, perguntando como estava a minha saúde, por conta que eu estava tossindo muito nos vídeos. Eu resolvi gravar aqueles 2 primeiros vídeos há cerca de um mês atrás, mais ou menos. De forma que hoje, graças a Deus, eu estou muito bem. Tá legal? Mas eu agradeço o carinho e a preocupação dos irmãos. O segundo ponto é que hoje, dia 24 de abril, nós estaremos estudando mais um capítulo de Tiago. E dessa vez nós iremos para um capítulo muito interessante, que é o capítulo 3, tá? Se você perceber, nós estamos seguindo a sequência do livro de Tiago. E uma coisa muito interessante é que Tiago, assim como Paulo, ele vai construindo o conhecimento. Por isso que é fundamental você ver os vídeos anteriores, para que você consiga entender o contexto que nós estamos trabalhando aqui. É importantíssimo você entender qual o contexto que a igreja estava passando naquele momento, para que os versos de hoje eles possam fazer mais sentido, eles possam fazer um sentido muito mais profundo para você que está assistindo esse vídeo. Então, feitas essas considerações, vamos iniciar esse nosso pequeno grupo fazendo uma oração. Convido a você que você abaixe a cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, é com grande alegria que nós estamos reunidos, Senhor, para Te louvar, para aprender mais de Ti, Senhor Deus, e para Te conhecer mais em profundidade. Nós queremos Te pedir que o Senhor possa derramar a Sua graça e o Seu conhecimento sobre nós, Senhor Deus. Fica conosco e nos guia através da leitura da carta de Tiago. Que esses conhecimentos que estão aqui, eles possam ser relevantes para a nossa vida, Senhor Deus. Que eles possam ser aplicáveis. É isso que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu peço que você possa abrir na carta de Tiago, capítulo 3. E nós iremos continuar essa exposição, se você puder acompanhar a leitura. Tiago, capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os menores membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens,
feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Nós iremos parar aqui no verso 12, meditar sobre esses versos, depois vamos seguir a leitura do verso 13 em diante. Lembrando um pouco do contexto ali da carta de Tiago, ele está escrevendo essa carta não apenas para uma igreja, mas para várias igrejas, legal? A gente vê que o contexto de perseguição era algo que estava assolando a igreja do Senhor. E muitas igrejas se viam em dificuldades, seja financeira, dificuldades até mesmo com membros. Dito isso, em capítulos anteriores, Tiago estava alertando a igreja que continuasse o caminho da santificação. Porque algumas igrejas estavam seguindo o caminho de corromper a doutrina, buscando benefícios diante da sociedade. Imagine, numa sociedade que estava perseguindo a igreja, muitas vezes a igreja, por conta de problemas financeiros, estava fazendo dissensão de pessoas, priorizando pessoas ricas que dariam altos dízimos e ofertas e desprezando aquelas pessoas pobres. Tiago faz a exortação à igreja no capítulo 2 para que não persiga com essa prática. Seguindo no capítulo 3, Tiago vai chamar a atenção da igreja sobre um problema muito grave. Um problema que é evidenciado através da língua. Acompanhe aí, meus irmãos, no verso 1 e 2, a gente consegue enxergar sobre a exortação que Tiago está falando primeiramente aos mestres. Aquelas pessoas que tinham a proeminência de falar, de ensinar o conhecimento de Deus. O que Tiago traz para a gente, meus irmãos, é uma exortação onde não sejam de vós muitos mestres. E o que ele quer evidenciar com essa exortação é que em várias igrejas, muitas pessoas estavam seguindo o caminho do ensino a fim de extorquir alguns irmãos, a fim de ganhar popularidade e prestígio com as pessoas da igreja. Num contexto de dificuldade financeira, aquelas pessoas que ensinavam, elas gozavam de alguns benefícios. E muitas pessoas estavam seguindo esse caminho, mesmo sem ter o dom ou mesmo sem ter o conhecimento que é pré-requisito para se ensinar as Escrituras. Tiago mostra e Tiago lembra para a gente de que as pessoas que devem seguir o caminho do ensino são aquelas que são vocacionadas para tal ofício. Ele chama a atenção dos mestres que não queiram esse ofício para si, porque, como ele destaca no verso 2, haveria um maior rigor para esses que eram chamados de mestres, mas não eram de fato por não ter o dom de mestre. Essas pessoas que estariam à frente das igrejas, elas seriam julgadas com maior rigor por Deus, porque elas têm a capacidade de levar o ensino, seja esse o bom ensino ou seja esse o mau ensino. Os mestres e líderes, eles têm a capacidade de influenciar pessoas através daquilo que falam e através das suas ações também, é claro. Então,
tratando dos problemas que a fala, a língua, ela pode trazer, Tiago começa exortando a igreja a respeito dos mestres. Me acompanhem aí, meus irmãos, como ele fala no verso 2, que os problemas da língua, eles são os piores de serem controlados, de serem dominados. E eles podem causar grande destruição no meio da igreja. A partir desse tópico que ele abre no verso 2, é que ele vai desenvolver dos versos 3 até o verso 12. Tiago agora vai começar a argumentar sobre a capacidade destruidora que a língua ela deve ter. E ele vai fazer isso daí através de ilustrações. Se você acompanhar comigo, aí no verso 3, ele fala: ora, se pomos freios na boca de cavalos para nos obedeceres, também lhe dirigimos o corpo inteiro. E através dessa imagem da forma de domar animais, de domar um cavalo, a gente tem essa imagem de que se você consegue domar a sua língua, você também consegue domar todo o seu corpo. Mas mais à frente, através de outras ilustrações, Tiago vai mostrar o quanto que isso daí é não somente difícil, mas praticamente impossível para aquele ser humano pecador. Seguindo aí no verso 4, ele mostra outra ilustração que seria muito comum naquela época. Um pequeno leme, ele dirige um navio para vários lugares. Um pequeno leme, ele dirige uma enorme embarcação. E qual é a aplicação que a gente pode fazer? Acompanhe aí no verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Um item, um órgão que se gaba, isso é, se exalta, se ensoberbece. A gente vê que esse problema ele não era exclusivo dos dias da igreja primitiva. A língua, ela tem causado muitos males e nós conseguimos enxergar essa verdade através de toda a Escritura. Não é à toa que o Antigo Testamento fala que o pecado que Deus abomina é a língua que semeia contenda entre irmãos. No Novo Testamento, Paulo, quando ele está falando sobre a doutrina da depravação total, que nós bem conhecemos lá em Romanos 3, não é à toa que ele traz para a gente que o ser humano caído, ele tem a língua como carregando um veneno mortal. Um exemplo que Tiago também vai usar mais à frente. Seguindo o nosso estudo, aqui no verso 6, ele fala: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Com isso, Tiago faz uma aplicação que deveria nos assustar. A língua, ela é capaz de coisas terríveis. Se nós pensarmos e aplicarmos esse conhecimento, aplicarmos esse versículo ao dia a dia da igreja hoje, todos nós sabemos o quão destrutivo uma simples fofoca ela pode ser. Nós atribuímos os pecados da língua apenas à fofoca, apenas à mentira que nós inventamos sobre as outras pessoas. Mas é fato de que existem muitos problemas
advindo de uma língua perversa. O próprio Jesus fala que a boca fala daquilo que o ventre está cheio. Então, uma língua perversa é fruto de um coração perverso. É fruto de um coração amargurado. Por isso, meu irmão, se você acha que não semeia fofocas ou que não fala mal das outras pessoas por trás, se você, por conta disso, acha que está livre dos pecados com a língua, eles são muito mais amplos do que você imagina. A língua, ela também pode destruir a carreira de uma pessoa. Quando você, ao invés de apoiar outra pessoa, você apenas fala palavras ríspidas, palavras ácidas para essa pessoa. Os pecados com a língua também podem abordar a extrema maciez ao falar. Aquela pessoa que Tiago falou anteriormente, que tem ânimo dobre, isso é, uma pessoa que tem um espírito duplo. Atualmente nós conhecemos essa pessoa como uma pessoa falsa, de duas caras, uma pessoa que é muito bajuladora. Essa pessoa que elogia as outras pessoas somente visando as segundas intenções ou ganhos pessoais. Sim, meus irmãos, a gente entende que essa é uma forma venenosa de usar a língua. Nós devemos sim elogiar as outras pessoas. Nós devemos sim levar palavras positivas às outras pessoas. Mas nós também devemos levar a exortação de Deus. Nós devemos levar o consolo da palavra, mas nós também devemos levar a verdade que ela carrega. Nós não devemos nos ausentar de proferir até mesmo palavras duras, mas que levem o nosso próximo, a enxergar a verdade. Seguindo o nosso estudo, aqui no verso 7, Tiago vai argumentar sobre algumas incoerências no uso da língua. Veja só, no verso 7 e 8, ele fala que o ser humano ele consegue domar todos os animais. Nós recebemos de Deus, lá no Gênesis, o mandato cultural, o domínio sobre a criação. E essa é uma das formas que nós revelamos a imagem de Deus em nós. À medida que nós progredimos com a ciência, à medida que nós progredimos com os avanços tecnológicos, nós refletimos a imagem de Deus, subjugando a criação. Mas veja que interessante, Tiago põe esse grande favor positivo que a humanidade tem em contraste com algo tão pequeno que ele não consegue domar. Nós, atualmente, conseguimos desvendar os mistérios do genoma humano, mas nós não conseguimos refrear a nossa língua. No verso 9, fala que da nossa língua sai bênção e maldição. Acompanhe aí, meus irmãos, a forma que Tiago argumenta sobre essas contradições. Com ela bendizemos ao Senhor, Pai e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. E ele prossegue no verso 12 também, no verso 11 e 12, falando: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Essas perguntas que Tiago faz
São perguntas retóricas. Todos nós sabemos que se a gente for na praia de Boa Viagem, pegar um punhado de água e colocar na boca, seria loucura esperar água doce. Da mesma forma, se você vai no bebedouro da sua casa e bebe água e encontra uma água salgada, tem alguma coisa de errado. Então, como é que nós chegamos a conclusões tão lógicas a respeito da água do mar, tendo certeza absoluta que ela é salgada, e nós, como cristãos verdadeiros, que temos o coração, ou deveríamos ter o coração quebrantado pela palavra, como é que nós ousamos falar mal do nosso próximo? Como é que nós conseguimos difamar aquela pessoa que é feita à imagem e semelhança de Deus? Porque a conclusão que Tiago chega aqui no verso 12 é que quando você difama o seu irmão, quando você espalha fofoca, quando você fala palavras ríspidas, duras, de forma desnecessária, você está manchando a imagem de Deus que existe no seu irmão. Veja, essas perguntas retóricas, elas são ligadas ao capítulo anterior, a Tiago capítulo 2. É como se ele estivesse lembrando que é incoerente um cristão que se diz redimido pelo sangue do Cordeiro, ele não ter obras. Tiago fala, a fé e as obras, elas são duas faces de uma mesma moeda. Elas são coisas que não podem ser separadas. Então, como é que um cristão verdadeiro, ele utiliza a sua língua para destruir a imagem do seu próximo? Então, da mesma forma que na praia de Boa Viagem não vai ter água doce, um cristão, ele não deveria utilizar a sua língua para destruir o seu próximo. Dando sequência, meus irmãos, a gente vai ler aqui agora dos versos 13 ao 18 para concluirmos o estudo de hoje. Acompanhe aí, Tiago capítulo 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é paz que se semeia o fruto, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Mais uma vez, Tiago segue a sua argumentação mostrando a incompatibilidade entre o descrente e o crente, mostrando, por contraste, como é diferente o proceder de uma pessoa que é verdadeiramente salva daquela pessoa que é joio, daquela pessoa que só está na igreja por conveniência ou para ganhar aplausos ou para ter a sua fama proclamada. Porque esse era o contexto aqui de Tiago. Esse era o contexto que Tiago estava escrevendo às igrejas. Tá legal? Tiago vai mostrar agora que existem dois tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria terrena e existe uma sabedoria
lá do alto, uma sabedoria espiritual. E veja, ele continua fazendo essa ligação, meus irmãos, entre o coração e os frutos, entre fé e obras. A verdadeira sabedoria, isso é, veja, Tiago, ele começou o capítulo falando sobre mestres, falando sobre como um mestre ele deveria se portar. E agora ele vai falar sobre a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, é claro, que deveria estar presentes nos mestres. Ou seja, Tiago é como se ele estivesse construindo aqui um pensamento e ele está mostrando à igreja como você pode identificar um verdadeiro mestre de um falso mestre. Alguém que verdadeiramente vive aquilo que prega de uma pessoa que é apenas uma farsa. Ele vai mostrar que o verdadeiro conhecimento bíblico, o conhecimento profundo das Escrituras, ele te leva a uma vida de mansidão. Ele te leva a uma vida de humildade. Acompanha aí, meus irmãos, mais uma vez no verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Meus irmãos, pessoas que se dizem a conhecer muito a Bíblia, mas são arrogantes, são pessoas que provam que não sabem o que estão lendo. Uma citação que eu aprendi é que o zelo pela doutrina sem amor é como se fosse uma espada na mão de um louco. Se você se diz ser um grande conhecedor das Escrituras, isso deve revelar um coração manso, um coração humilde, um coração disposto a ensinar as outras pessoas. E, infelizmente, não é algo que se tem visto nos mestres aí por fora. Muitas vezes nós vemos pessoas que se orgulham do seu conhecimento. E esse não é o caminho que as Escrituras mostram. Um exemplo que ilustra bem isso que Tiago está falando são as palavras do apóstolo Paulo escritas lá na segunda carta a Timóteo. Paulo, já velho, no final de sua vida, em prisão, lá em Roma, ele escreve a Timóteo que traga a capa dele, que traga também os pergaminhos, porque ele precisava aprender. Ele precisava conhecer mais de Deus. E a gente está falando aqui do maior escritor do Novo Testamento, aquele que escreveu as 13 cartas. Uma pessoa que tem muito mais conhecimento do que qualquer pregador moderno. E ainda assim, ele com humildade reconheceu que precisava aprender ainda mais. Agora, o contrário da verdadeira sabedoria, a gente pode encontrar aqui no verso 14. Por oposição, naquilo que ele fala no verso 13, se você é uma pessoa que não é mansa, se você tem o conhecimento, mas você não é humilde, ele fala que isso é evidenciado aqui no verso 14. Você, pelo contrário, tendes o coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Nem vos gloriareis disso, nem mintais contra a verdade. Paulo mostra que a sabedoria verdadeira ela leva para um caminho de bênção, em oposição
a sabedoria demoníaca, a sabedoria terrena. Ela é cheia de um coração faccioso. E nós conseguimos enxergar isso daí em cartas que o apóstolo Paulo mandava. 2 Coríntios é uma prova de que o sentimento faccioso em mestres, ele pode ser a ruína de uma igreja. Nós tínhamos lideranças em Corinto que estavam duvidando da veracidade do chamado apostolado de Paulo. Estavam pondo em xeque a sua autoridade como apóstolo. Estavam querendo dividir a igreja. Pessoas que se consideravam de diversas facções, de diversas panelinhas dentro da igreja. E ele fala que no verso 16, o fruto dessa sabedoria terrena, acompanhe aí, o fruto dela, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Onde existe inveja e rivalidade, haverá confusão como fruto. E por contraste, Tiago mostra para a gente aqui que a sabedoria do alto, ela é pacífica. Ela é evidenciada em frutos. Uma pessoa que tem grande conhecimento teológico, ela não precisa ficar fazendo propaganda dos seus títulos. Ela não deve ficar chamando a atenção da igreja por quantos mestrados e doutorados ela tem. Porque o verdadeiro conhecimento bíblico, ele é evidenciado através de obras, através de boas obras. Como nós vemos nos evangelhos, Jesus falando que pelo fruto conhecereis os mestres. Uma figueira, ela não pode dar qualquer outro fruto senão figos. Da mesma forma que um falso mestre, ele dará frutos ruins. E dessa forma, meus irmãos, nós temos a convicção, nós temos o critério pelo qual nós devemos julgar aqueles que estão à nossa frente. E percebam bem, Tiago aqui não está falando que isso é insubmissão da igreja, simplesmente dividir a sua igreja. Não. Como nós vimos aqui, a língua, o sentimento faccioso, ele pode destruir uma igreja, mas a mansidão, ela é revelada quando você questiona de forma mansa a liderança. Se existe algo que não está nas escrituras e tem sido ensinado, não existe problema nenhum em você chegar até uma liderança. Vários pastores que prezam muito por santidade, eles falaram que foram interrogados. E não ache que isso vai ser algo ruim, meu irmão. Porque diante de uma situação como essa, apenas duas coisas podem acontecer. Ou você vai sair aprendendo mais a Escritura num ponto onde você não tinha tanto conhecimento, ou então você pode levar o seu pastor, o seu líder, a ter um conhecimento maior, a refletir sobre pontos ou questões que estão duvidosos. E nós iremos ver o coração desse líder à medida que ele reage a essa crítica, reage a essa forma de você
de você questionar. Então, nenhuma liderança é perfeita, mas aos mestres nós sabemos que haverá muito mais rigor nesse julgamento, como Tiago destaca aqui no verso 1 da sua carta. Então, que a palavra do nosso Deus ela possa ser aplicada à nossa vida, que nós venhamos a entender a importância de controlar a nossa língua, de quebrantar o nosso coração, porque uma língua, a boca fala, aquilo que está cheio o ventre. Se o seu coração está cheio de amargura, inveja, sentimento faccioso, a sua língua não vai falar outra coisa, senão destruição. Como Tiago falou, uma pequena fagulha incendeia uma floresta muito grande. Que essa palavra possa exortar o meu coração, o seu coração, a estarmos com temor e tremor ao nos dirigirmos ao nosso próximo, entendendo que ele é imagem de Deus. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, que bênção, Pai, é ouvir o Teu conhecimento. Que bênção é ser exortado, Pai, através dessa palavra. Que nós entendemos ser pura, santa, Senhor Deus. Nesse capítulo, Tiago continuou a falar sobre santidade e sobre a santificação da igreja, Senhor Deus. Um tema tão relevante para todos nós. Que nós venhamos a absorver esse conhecimento, Senhor Deus, e a quebrantar o nosso coração diante de situações que nós somos postos diariamente, Senhor Deus. Controla a nossa língua, Pai, para que nós venhamos a ter o nosso coração cada vez mais perto de Ti, Senhor. É isso que nós te rogamos. Fica conosco, Pai, durante essa quarentena. Guarda a Tua igreja e nos traz, Senhor Deus, para o culto público. Fica com a liderança do nosso país. É isso que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus irmãos.